Pessoal, antes de começar o vídeo, eu quero falar que esse vídeo aqui foi feito em parceria com o aplicativo UTradutor. Para você que está estudando inglês, para você que precisa de ajuda para traduzir palavras, para você que precisa lembrar como é que se pronuncia palavras ou para você que vai viajar, vale muito a pena conhecer esse aplicativo. Ele tem vários artigos e várias dicas para você estudar. E olha só, ele tem essa função aqui incrível, que é a função câmera. Você pode pegar o seu celular e posicionar ele em cima do texto que você quer traduzir e o aplicativo reconhece o texto e traduz na hora. Simples e prático. Além disso, ele ainda te dá a opção para você ouvir como se pronuncia a palavra que foi traduzida, em inglês americano ou inglês britânico. Olha só. Beginning. Além disso, outra novidade é que o UTradutor tem agora o dicionário Oxford completo e você pode baixar pacotes de tradução para poder usar o aplicativo sem precisar de internet. Lembrando que o UTradutor não é só um tradutor de inglês, ele tem mais de 30 idiomas disponíveis. Baixe o UTradutor e experimente. O link para download está aqui na descrição do vídeo. Uns dias atrás eu vi uma notícia que eu achei muito curiosa e na hora eu pensei assim, nossa, isso aí daria um vídeo bem legal no canal. Que é o seguinte, foi essa notícia aqui do Evening Standard. Peppa Pig está mudando o sotaque de crianças nos Estados Unidos. Pais americanos afirmam que suas crianças estão falando com sotaque britânico por causa do desenho animado. Bom, antes de mais nada, você precisa saber que Peppa Pig não é uma produção americana, ela é uma produção britânica, é um desenho feito na Inglaterra. Então as crianças nos Estados Unidos, elas assistem Peppa Pig com o áudio original, com a dublagem original, que é o inglês britânico. Lembrando que Peppa Pig é um desenho feito para crianças de 2 a 5 anos de idade. Ou seja, a criança que assiste Peppa Pig, ela está exatamente vivendo aquela fase na vida que ela está aprendendo a falar, ela está aprendendo como se pronuncia as palavras. E o que acontece é que Estados Unidos e Inglaterra, os dois países falam inglês, mas existem algumas diferenças na forma como os Estados Unidos falam e na forma como a Inglaterra fala. Principalmente em relação ao sotaque. Um exemplo mais ou menos seria tipo Brasil e Portugal. Os dois países, Brasil e Portugal, eles falam português, mas existem algumas diferenças em algumas palavras, em algumas diferenças de sotaque, de como se fala algumas palavras. Por exemplo, aqui no Brasil a gente fala português. E lá em Portugal eles falam português, o português. Então, digamos que Peppa Pig fosse um desenho que foi produzido em Portugal, passasse aqui no Brasil, mas ele é produzido em Portugal, então ele vem para o Brasil com o áudio de português de Portugal. Imagine que as crianças aqui no Brasil começassem a assistir esse desenho e com o tempo elas começassem a mudar a forma como elas falam e começassem a usar o sotaque de Portugal. E é isso que está acontecendo com Peppa Pig lá nos Estados Unidos. As crianças americanas, elas estão assistindo o desenho e elas estão aprendendo a falar com o sotaque britânico. Tá, mas por que isso está acontecendo? Existe um mecanismo na nossa mente chamado de memética. Essa palavra é uma brincadeira com meme mais genética. Meme é um termo grego que significa imitação. E genética tem a ver com a evolução do que está sendo imitado. Bom, esse é um assunto até meio complexo, mas resumindo, a memética é algo que faz parte do nosso processo de aprendizagem e de como a sociedade evolui. Então, assim, é através da memética que surgem nossos costumes, nossas brincadeiras, nossos sotaques e até mesmo assim, aspectos culturais que se desenvolvem, como por exemplo o significado de palavras. Muitas palavras ganham significado por causa da memética. Um exemplo disso foi na novela Os Mutantes, onde uma garota encontra um sapo gigante e fala: "Nossa, que sapão!" Nossa, que isso? Ai, que susto! Nossa, que sapão! Isso é muito curioso porque depois desse episódio, sapão na internet acabou virando um meme e depois disso essa palavra ganhou um novo significado. As pessoas começaram a usar sapão para se referir a um homem bonito. Então assim, antes para elogiar um homem bonito, como é que as pessoas falavam? Nossa,
Nossa, que gatão. Só que depois desse meme, as pessoas estavam falando assim: nossa, que sapão. Por exemplo, nossa, que sapão esse Wesley Safadão. Ou esse aqui, precisamos celebrar o sapão que é o detetive Hopper. Ou esse aqui que fizeram com a minha foto. Esse BDN é um sapão, hein? Obrigado, obrigado. Invejosos dirão que é montagem. Então assim, tudo isso por causa de uma cena em uma novela que daí virou meme e que depois evoluiu na sociedade e a palavra ganhou um novo significado. Eu poderia citar vários exemplos de meméticas que aconteceram nos últimos anos, desde os memes mais antigos como Forever Alone, até os memes mais recentes como o meme do Ricardo Milos. Mano, tem demência? Um exemplo bem didático de memética é o que aconteceu com a música Turn Down for What? Turn Down for What? Antes, Turn Down for What era só uma música, mas depois virou meme e passou a ter um novo significado. Por exemplo, a música passou a ser usada em situações que uma pessoa vence ou humilha a outra em algum argumento. Olha só, Jay, eu dei uma pausa no meu jogo pra fazer o que você queria. Você não conseguiu ficar satisfeita ainda? Então satisfaça a minha curiosidade, Michael. O que esse joguinho tem que eu não tenho? Botão mudo. Turn down for what? E a essa altura você já deve estar se perguntando, tá, mas o que memética tem a ver com Peppa Pig? Bom, tem a ver o seguinte, tem a ver que as crianças nos Estados Unidos, elas estão imitando o sotaque britânico da Peppa Pig. E isso é memética, elas assistem o desenho, aí elas imitam o jeito da porquinha Peppa Pig falar, porque acham engraçado ou porque gostam da Peppa Pig, e aí elas conversam com seus pais, usando o sotaque britânico. Então elas estavam aprendendo a falar com sotaque americano, mas agora elas estão começando a usar o sotaque britânico, ou seja, elas estão trazendo uma mudança para a sociedade. E o mais engraçado é que os pais estão documentando isso em seus twitters, e muitos pais americanos estão dizendo que estão achando isso legal. Os filhos de mais alguém aí estão desenvolvendo um leve sotaque britânico depois de assistir Peppa Pig. O aspecto mais divertido da minha vida agora é que meu filho está assistindo Peppa Pig e agora ele fala com um sotaque britânico. Gostaria de agradecer a Peppa Pig pelo sotaque britânico leve e adorável que meu filho está adquirindo. #mom, #mummy. E aqui nesse tweet é interessante o seguinte, no inglês americano a palavra usada para mãe é mom ou mommy e se escreve com O. Já no inglês britânico a palavra usada é mum ou mummy, e escreve assim, com U. Veja que exige uma diferença na forma como se escreve e na forma como se fala. Bom, como o meu inglês não é a melhor coisa do mundo, eu vou mostrar para vocês a diferença de pronúncia nessa palavra usando o aplicativo do Tradutor. Mom. Mummy. Ou seja, se escreve diferente e se fala diferente. E as crianças americanas, elas estão aprendendo então um novo jeito de pronunciar, por exemplo, a palavra mamãe, por causa de Peppa Pig. Significa que pode ser que essas crianças elas vão crescer usando o sotaque britânico, o que seria algo inédito e poderia provocar no futuro até uma mudança na língua inglesa. Essas crianças podem crescer e de repente elas vão ter filhos e aí elas vão falar com seus filhos usando o sotaque britânico. E aí a gente teria daqui 2 ou 3 gerações uma mudança cultural na língua inglesa, onde várias palavras de repente do inglês americano passariam a ser usadas como inglês britânico. Ou seja, pode ser que muitas palavras no inglês vão perder a diferença de sotaque porque os americanos vão começar a usar o sotaque britânico e os britânicos já usam o sotaque britânico, então a gente teria uma mudança cultural na língua inglesa por causa de um desenho animado. Claro, pode ser tudo maluquice da minha cabeça, pode ser que essas crianças americanas elas cresçam
e depois, sei lá, os pais corrijam elas ou pela convivência no dia a dia com outras pessoas, isso acabe não se desenvolvendo tanto assim, mas o fato é que muitas crianças americanas estão crescendo aprendendo sotaque britânico, sem morar na Inglaterra, né, apenas assistindo Peppa Pig. Enfim, pode ser que nada disso aconteça, mas fica aí a reflexão de como um desenho animado pode estar provocando uma mudança na língua inglesa, e isso é muito louco. Bom, dúvidas nos comentários, minhas redes sociais vão estar aqui na tela. Eu sou Andrei Bedene e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!